Jesus continuou a pregar-lhe por meio de parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho. E por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho, mas estes rejeitaram o chamamento. Uma vez mais, mandou outros servos com esta ordem: Dizeis aos que foram convidados que lhes preparei o meu banquete. Os meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira e, enviando o seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então disse o rei a seus servos: O banquete de casamento está posto, contudo, os meus convidados não eram dignos. Ide, pois, às esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim, os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boa, pessoas más, e a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais e indagou-lhe: Amigo, como entrastes este recinto sem as tuas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora, às trevas. Ali haverá grandes lamentos e ranger de dentes. Portanto, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Então, aqui, irmãos, o que nós acompanhamos aqui é que Deus mandou o seu Filho, Jesus, para que ele viesse resgatar o povo judeu, para que agora Jesus vai ter um reinado, vai ter um casamento entre o reinado de Jesus e o povo escolhido. Então ele veio para chamar o povo, né? Deus pediu para chamar o povo, porque está tudo pronto para o reinado de Jesus. Mas os judeus recusaram, eles não receberam o Messias da maneira que Deus criou, né? Criou essa expectativa. Como eles ainda são seres que carregam o livre-arbítrio, cabe a eles a decisão de aceitar que ele é o Messias, de aceitá-lo ou não. E Deus fez tudo isso no Espírito, né? Então, quando o homem rejeita, Deus aqui indica, né? Ele fala que essa nação ela será destruída. Se você olhar historicamente, você vai perceber que fogo vai consumir essa nação, certo? Por não ter aceitado o Messias. E os gentios, que foram quem aceitaram os Messias, ou foi o povo que aceitou o Messias, esse sentará à mesa, tá? Então Deus aqui nos exemplifica, né? Nos fala, nos afirma que não tem como ir a essa festa, que Deus chamou a todos, né? Tirou o pecado de muitos, né? Porque ele escolheu os bons e os maus, quer dizer, ele veio naqueles maus, fez a limpeza, tirou os pecados, mas para entrar é necessário ter uma roupa nupcial. Essa roupa que ele está falando é o Espírito Santo tem que estar habitando em ti, tá? Então, se você não tiver o Espírito Santo, você não participa dessa festa. Por quê? Porque Deus vai identificar os dele pelo Espírito Santo. Então, aquele que não tiver o Espírito não participa, tá bom? Então, ele deu um exemplo, ele colocou ali que não tem como participar das festas sem ter o Espírito Santo. Então ele colocou essa passagem para exemplificar para a gente que não vai ao céu se não tiver Jesus, tá? Por isso que ele falou, chegou um aqui que não tinha, mas eu já despachei ele para as trevas, né? Para ranger de dentes, para o inferno, já mandou queimar. Então isso é só para mostrar para a gente que sem Jesus não chega lá. E se chegar é para ser condenado, mas não tem como chegar.
Ele coloca essa passagem para mostrar para a gente que lá só vai quem tem as roupas nupciais. E quem tem as roupas nupciais é quem aceitou Jesus, tá? Porque o Espírito Santo é que traz as vestes para você, tá bom? Então é disso que se trata essa passagem. Agora nós vamos ali ele fala ali que poucos serão escolhidos, que é o mesmo caso, que Jesus vai chamar você. Agora você precisa escolher Jesus, tá? A escolha é Jesus. Os escolhidos estão nos celeiros. Então os escolhidos estão separados, os escolhidos estão em Jesus. E se está em Jesus, você está no Espírito. O Espírito é que separa você. Quando ele for pegar todos, então ele vai escolher. Aqueles que têm Espírito, fica para um lado, são os escolhidos. Aquele que não recebeu Jesus, eles são as palhas dos celeiros. Eles vão ser queimados. Então ele fala, muitos serão chamados e poucos escolhidos, porque todos os que são chamados para serem escolhidos precisam aceitar o Messias. Se você não aceitar, você é só um chamado, mas você não é um escolhido. O escolhido é a partir do momento que você aceita e recebe, e segue Jesus e recebe o Espírito Santo. Aí você é um escolhido. Quando ele vir para fazer o resgate, os escolhidos vão estar todos selados no Espírito. Então ele sabe quem são os escolhidos. Eles são escolhidos, o resto que não tem não é. Mas a escolha ficou para quem? Porque o chamado foi para todos. A escolha ficou para nós. Você escolhe pelo seu livre-arbítrio servir Jesus ou não. É uma escolha sua. Mas o escolhido ele já é marcado pelo Espírito Santo, que ele escolheu Jesus. Então, no dia do resgate, no dia final, ele vai pegar os escolhidos, tá? Que você fez parte da escolha. Ele fez o chamado, mas a escolha é você que decidiu pelo seu livre-arbítrio, tá bom? Agora nós vamos para a segunda parte aqui, é que dai a César o que é de César. E assim se afastaram os fariseus, tramando entre si como fariam para enredar a Jesus em suas próprias afirmações. Então amarraram-lhe seus seguidores juntamente com alguns herodianos, que lhe questionaram: Mestre, sabemos que és íntegros e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te deixares induzir por quem quer que seja, pois não te seduzes pela aparência das pessoas. Sendo assim, dizei-nos, que te pareces? É correto pagar impostos a César ou não? Contudo, Jesus percebeu a má intenção deles e replicou-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Deixai-me ver a moeda com a qual se pagais os tributos. E eles lhe mostraram um denário. Então lhe indagou: De quem é esta figura e esta inscrição? Responderam-lhes: De César. Então lhes afirmou: Portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem tal resposta, ficaram perplexos e, afastando-se dele, se retiraram. Bom, nesse reino terreno, todos nós temos necessidades financeiras para manter os nossos compromissos. Então, os compromissos firmados no reino terreno, é necessário que a sua integridade como pessoa, como ética, como moral, como sua responsabilidade, arque com todos os compromissos assumidos de forma correta, tá? Isso é um comportamento do homem no reino terreno. Então você deve pegar o seu valor, pagar os seus tributos, pagar tudo a quem você deve. Isso é natural do reino terreno. Porém, o reino terreno, ele é terreno. O reino espiritual é o reino espiritual, né? A César é o reino terreno. A Deus é o reino espiritual. Então, oração, louvores, né, a reverência, tudo no espírito você faz. Isso é um outro modo, é um outro modelo. Eles não se misturam. Então, se você tem um compromisso com a comunidade, se você tem um compromisso financeiro com a comunidade, é importante para a evangelização, mas ele é a César, tá? A Deus é a parte da evangelização. É a sua oração, é a sua devoção, isso está indo a Deus. Mas o financeiro é a César. É para você pagar o aluguel, a água, a luz, a internet, enfim, tudo que a comunidade ali precisa para manter a estrutura da onde ela está evangelizando. Mas aquilo não é para Deus. Para Deus é a sua oração, a sua devoção, a sua entrega. Para Deus é espiritual. Mas para você fazer o trabalho espiritual é necessário que tenha uma condição terrena. Então essa condição terrena é a condição de César, né? Ele impõe para você. Então, só que você vai, honra essa condição de César para você poder honrar as condições espirituais, tá? Mas é espírito, oração, devoção é espiritual, entrega é espiritual e tudo que envolve meios financeiros é terreno.
tá? E não são coisas que se separam, não são coisas que se misturam. A César é de César e a Deus é de Deus, tá? Porém, uma encontra a outra. Tá bom, querido? É só para você ficar bem antenado, porque sobre as suas responsabilidades aqui financeiras. Questão de oferta, tudo que você fizer, entenda. É de César, é para manter uma estrutura para evangelizar. Mas a Deus é a sua entrega, é espiritual, são coisas separadas. Se você não tiver um centavo no bolso, faz a sua oração. Você está em paz, em comunhão com o Pai, porque Ele é espírito, Ele não é valor financeiro, tá bom? Agora vamos seguir aqui para o 23. Mas aqui tem os saduceus e a ressurreição. 23. Naquele mesmo dia, os saduceus que pregam a inexistência da ressurreição aproximaram-se de Jesus com uma questão. Mestre, Moisés ensinou que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Então não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. Da mesma maneira, ocorreu com o segundo, com o terceiro, até chegar ao 7º. Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. Sendo assim, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, considerando que todos foram casados com ela? Então Jesus lhe esclareceu: vós estáis equivocados por não considerardes as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em matrimônio. São, todavia, como os anjos do céu. E com relação à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Por isso, ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. Ao ouvir isso, as multidões ficaram estupefatas com o ensino de Jesus. Então veja, o que ele ensina aqui? Os saduceus, então, eles não acreditavam na ressurreição e fizeram uma colocação ali para Jesus justificar para eles, né? Aí, se nós lembrarmos daquela passagem que a gente já acompanhou e já comentamos aqui, aonde vem um servo e fala assim: Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar com você. Daí ele responde: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Aí ele fala assim que no Espírito há uma comunhão espiritual. No Espírito todos somos um. Aqui na carne nós somos um indivíduo. No Espírito nós somos um indivíduo no Espírito. Então no Espírito todos somos um. Por isso que ele justifica assim essa resposta de que não há laços matrimoniais, né? Há uma união espiritual, né? Onde Deus, Jesus, tudo é uma comunhão só, é um espírito só, né? No Espírito de Deus. E aí continuamos aqui. O próximo é o maior dos mandamentos. Bom, assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho e um destes, juiz perito na lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua inteligência. Este é o primeiro e o maior dos mandamentos. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A esses 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Jesus é o paramos aqui. Então, o que eles chamaram lá? Eles chamaram terrenamente uma pessoa que tinha a melhor condição para elaborar uma pergunta mais difícil, que era o melhor que ele tinha lá, o estudioso da época, né? E aí ele fez a pergunta para Jesus. E o que Jesus respondeu? 2 questões: amar a Deus e ao próximo. E nisso estão sujeitos toda a lei e os profetas. Então, quando Jesus veio a esse reino, ele veio para cumprir a lei. O cumprimento da lei, que a gente já viu no versículo anterior, nos versículos anteriores, a lei se cumpriu em Jesus. Ele não veio para seguir a lei, ele veio para cumprir a lei, para fazer com que a lei se cumprisse sobre ele, para que quando ele fosse levar os pecados dos judeus,
e os pecados do mundo, nenhum pecador fosse amputado o pecado nele usando a lei. Por quê? Porque como ele cumpriu a lei, qualquer coisa da lei, qualquer vírgula, qualquer traço, tudo, 100% da lei, ele cumpriu. Para quê? Para quando qualquer um pecar sobre as diretrizes da lei, pudesse usar o nome de Jesus para tirar o pecado. Tá? Então, Jesus cumpriu toda a lei, 100% da lei, sem pecar em nenhuma parte dela, para que quando ele ressuscitasse, qualquer pessoa que tivesse sobre um pecado colocado pela lei sobre ele, ele podia tirar esse pecado usando o nome de Jesus, porque Jesus não pecou, tá bom? É por isso que ele cumpriu a lei, por isso que a lei se cumpriu em Jesus, tá? E os profetas? Os profetas, Jesus cumpriu tudo o que os profetas do Velho Testamento falavam sobre o Messias. O Messias vai agir dessa forma, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então tudo o que predisse o profeta cumpriu-se em Jesus. Então Jesus atendeu todas as atribuições messiânicas ditas pelos profetas que viveram muito antes de Jesus. Então ele cumpriu os profetas e ele cumpriu a lei, tá? Para que a lei fosse para que ele tivesse o poder e a autoridade sobre a lei, né? Para que a lei não prendesse ninguém em detrimento ao pecado, porque ele justificou a lei, tá bom? É disso que fala essa passagem. Então, continuemos aqui. Então, assim, só para a gente voltar, esses dois mandamentos, tudo se cumpre nesses dois mandamentos. Os mandamentos da lei de Moisés, todos os ritos de Moisés e os 10 mandamentos, eles já foram cumpridos por Jesus. Aqui não tem dúvida, você pode ler várias vezes essa passagem. Então, 2 mandamentos, do qual Jesus cumpriu os 10. Então, em Jesus se cumpriu os 10 mandamentos. Se você estiver seguindo Jesus, você precisa seguir esses 2 mandamentos, porque os outros 10 se cumpriu em Jesus. Ok? Mas quer dizer que eu vou vou pecar e estou livre? Não. Ele já se cumpriu em Jesus. Se você está em Jesus, você não vai fazer o pecado. Se você fez o pecado, você não está em Jesus. Tá? Isso é para quem está em Jesus, tá bom? Então vamos continuar aqui. Jesus é o Senhor de Davi. Estando reunidos os fariseus, Jesus indagou: qual é a vossa opinião acerca do Messias? Aí perguntando sobre Messias. De quem ele é filho? Ao que eles lhe afirmaram: é filho de Davi? Contestou-lhe Jesus: então como lhe explica que Davi, falando pelo Espírito, trata de Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Considerando que Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? E assim foi capaz de oferecer-lhe uma palavra só em resposta à questão. Tampouco ousou alguém mais a partir daquele dia dirigir-se a qualquer outra pergunta. Então veja, ainda eles questionavam a questão da linhagem do Messias, né? Vir de Davi. E aqui ele colocou que o Messias seria filho de Davi, né? Daí ele colocou não. O Messias é filho de Deus, né? É isso que Jesus coloca. Ele é filho de Deus vindo da linhagem de Davi. Mas o pai dele seria Deus, como foi. O pai foi o Espírito Santo, né, que veio sobre Maria. Então, por isso que ele era Senhor de Davi. Mesmo vindo da linhagem de Davi, que seria filho de Davi, mas ele era Senhor de Davi porque ele era filho de Deus através do Espírito Santo, tá bom? É isso que Jesus reafirma aqui para eles, tá bom? Então, irmãos, é até aqui, tá? No próximo a gente segue com a leitura e o comentário de Mateus 23, tá? Eu espero vocês. Fiquem com Deus e até lá.